Ronaldinho Gaúcho fez uma visita emocionante ao seu amigo Robinho na prisão. Durante a conversa, as palavras de Robinho tocaram profundamente Ronaldinho e todos os presentes no portão de um presídio em São Paulo. Um silêncio incomum pairava no ar. Eram quase 8 da manhã quando uma van preta com vidros escurecidos se aproximou lentamente. O segurança da entrada, acostumado a rotinas frias e sem surpresas, ergueu os olhos e, por um instante, franziu a testa. O homem que desceu da van trazia no rosto um sorriso conhecido mundialmente. Era Ronaldinho Gaúcho. Ele usava roupa simples, calça jeans, camiseta branca e um boné virado para trás. Não havia câmeras, não havia imprensa, apenas ele, o som dos seus passos no concreto e a lembrança do amigo que estava lá dentro. Um amigo de infância, companheiro de risadas e vitórias, agora trancado atrás das grades, enquanto esperava ser liberado para a visita. Ronaldinho olhava ao redor, pensativo. Seus olhos, sempre tão vivos nos tempos de glória, agora carregavam algo diferente. Uma mistura de saudade, decepção e esperança. Aquela não era apenas uma visita, era um reencontro com o passado. No corredor estreito da unidade prisional, cada passo parecia pesar mais. Guardas trocavam olhares discretos, afinal, não é todo dia que um dos maiores jogadores da história aparece ali, sem alarde, com o coração apertado. Quando a porta da sala de visita se abriu, o que aconteceu naquele pequeno espaço surpreendeu até os mais céticos. O silêncio deu lugar a palavras que ninguém esperava ouvir. Ronaldinho não veio julgar nem questionar, ele veio lembrar. Lembrar de quem eram, do que viveram e talvez do que ainda podiam ser. O presídio onde Robinho cumpria a pena era uma construção simples, de muros altos e pátios secos, longe de qualquer luxo ou conforto. Do lado de fora, o tempo nublado tornava o cenário ainda mais melancólico. Lá dentro, a rotina era marcada por horários rígidos, olhares desconfiados e o peso do silêncio. Para muitos ali, os dias se arrastavam iguais, mas naquele dia algo diferente pairava no ar. Os funcionários, acostumados à rigidez do ambiente, estavam discretamente curiosos. Alguns sabiam quem estava chegando, outros apenas sentiam que era alguém importante. Ronaldinho, apesar da fama, caminhava como se fosse apenas mais um. Nada de escolta, nada de arrogância, só ele, seu olhar cansado e uma mochila leve nas costas. Robinho, por outro lado, passava os dias entre livros, treinos improvisados e pensamentos confusos. Desde que foi condenado, sua vida virou de cabeça para baixo. Isolado, raramente recebia visitas, e mesmo entre os colegas de cela, mantinha-se reservado. A chegada do amigo pegou todos de surpresa, inclusive ele. Na sala de visitas, 2 cadeiras de plástico e uma mesa baixa separavam o passado do presente. Enquanto esperava, Robinho mantinha os olhos fixos na porta. Quando ela se abriu e ele viu Ronaldinho entrar, por um segundo pareceu não acreditar. Levantou-se devagar, como se estivesse diante de um fantasma. Ali estavam 2 amigos que um dia foram promessa, espetáculo e manchete, companheiros de seleção, risadas e gols inesquecíveis. Mas agora separados por escolhas e consequências. O contraste era evidente. De um lado, Ronaldinho, marcado pelas experiências da vida, mas ainda livre. Do outro, Robinho, carregando nos ombros o peso da culpa, da justiça e da memória. Ainda assim, havia ali algo que os unia. A lembrança de um tempo em que tudo era possível e talvez, no fundo, a esperança de que nem tudo estava perdido. Ronaldinho sentou-se à frente do amigo em silêncio por alguns segundos. Os dois apenas se olharam. Nenhuma palavra, nenhum gesto, apenas o peso do reencontro. O tempo que costumava correr leve entre eles agora parecia pesado, quase sufocante. Robinho quebrou o silêncio com um sorriso sem força. Achei que nunca mais ia te ver por aqui. Ronaldinho respirou fundo, mantendo o olhar fixo no do amigo, e eu achei que não teria coragem de vir. Havia verdade em cada palavra.
Eles se conheciam há tempo demais para esconder qualquer sentimento. A amizade que nasceu nos gramados, nas concentrações e nas noites de risada, agora estava sendo testada no cenário mais improvável. Você sabe por que eu vim? Ronaldinho perguntou. Robinho balançou a cabeça, incerto. Vim porque, antes de qualquer coisa, você é meu amigo. E amigo não some quando o outro erra. Amigo não some quando tudo desaba. As palavras caíram pesadas na sala. Robinho abaixou os olhos. Eu errei, Dinho. E feio. Eu sei, respondeu Ronaldinho, direto, sem fugir. Mas não vim aqui para passar pano. Vim para lembrar quem você era, quem você pode voltar a ser, mesmo aqui dentro. O tom não era de julgamento, era de sinceridade. E essa honestidade doía mais do que qualquer crítica. Lembra quando a gente se conheceu na base? Ronaldinho sorriu. Você dizia que ia ser o novo Pelé, e eu ria porque você acreditava mesmo. Robinho riu pela primeira vez de verdade. E você? Você dizia que ia fazer todo mundo sorrir jogando bola. E fiz. Os dois se permitiram alguns segundos de nostalgia, mas logo o clima voltava a pesar. A questão é, o que você vai fazer agora, Robinho? Vai deixar o erro ser sua história inteira? Robinho mordeu os lábios, pensativo. Eu não sei, cara. Às vezes parece que tudo acabou. Ronaldinho se inclinou sobre a mesa. Não acabou, não. Enquanto você tiver voz, atitude e coragem, você não vai sair daqui o mesmo. Ninguém sai, mas pode sair alguém melhor ou alguém pior. Você escolhe. A sinceridade tocou fundo. Aquela não era uma conversa de ex-jogadores, era de seres humanos, amigos. Um oferecendo ao outro algo raro, verdade e lealdade, mesmo na dor. A sala parecia menor agora. As paredes, os sons, até o ar, tudo parecia comprimir o momento. Robinho passava a mão no rosto, como se tentasse apagar os últimos anos. Ronaldinho observava com um olhar que misturava compaixão e frustração. Sabe qual é o problema, Robinho? Disse Ronaldinho, baixando o tom. Você ainda se vê como o garoto talentoso que podia tudo. Mas a vida já te mostrou que não é mais assim. Robinho desviou o olhar. Aquelas palavras não vinham de um inimigo, mas de alguém que o conhecia melhor do que ele mesmo. E ainda assim doíam. Eu perdi tudo, Dinho. Nome, respeito, até minha família. Você perdeu muita coisa. Sim, respondeu Ronaldinho com firmeza. Mas tem gente que perdeu por sua causa também. Não dá para fingir que isso não aconteceu. A tensão crescia. A conversa deixava de ser apenas um reencontro e virava um confronto direto. Ronaldinho não estava ali só para oferecer consolo. Estava ali para provocar reflexão, mesmo que doesse. Você sabe o que mais me machuca? Ele continuou. É saber que você teve tudo, e jogou fora. Não só por um erro, mas por orgulho, por achar que era intocável. Robinho levantou a cabeça, olhos marejados. Eu me arrependo todo dia. Mas ninguém quer ouvir isso. Todo mundo só quer me odiar. E você? Tá ouvindo quem? A internet? A imprensa? Ronaldinho se inclinou. Não é para eles que você tem que provar nada. É para você, para a sua mãe, para os seus filhos, para Deus. O silêncio voltou, mas agora era denso. Lá fora, um guarda olhava pela janela, surpreso com a intensidade do momento. Aquilo não era comum. A visita virava um espelho, e Robinho, aos poucos, era forçado a se encarar. Você quer ser lembrado pelo que fez ou pelo que fez depois de errar? Robinho respirou fundo. Pela primeira vez, parecia estar ouvindo de verdade. Robinho permanecia calado. As palavras de Ronaldinho ecoavam como marteladas. Não havia gritos, não havia briga,
mas ali dentro era como se uma guerra silenciosa estivesse acontecendo. Uma guerra entre o orgulho e o arrependimento, entre o passado glorioso e o presente sombrio. Eu achava que você nunca mais ia falar comigo, confessou Robinho, quase num sussurro. Depois de tudo, achei que você tinha vergonha de mim. Ronaldinho balançou a cabeça, devagar. Vergonha, eu tive. Foi raiva. Raiva de ver alguém que eu considerava um irmão destruindo a própria história. Mas sabe por que eu tô aqui? Porque, mesmo com raiva, eu nunca deixei de me importar. Robinho respirou fundo, os olhos vermelhos denunciavam a emoção contida. Às vezes eu penso que seria mais fácil desaparecer. Esquecer quem eu fui. Ronaldinho se levantou da cadeira e caminhou devagar até o lado do amigo, colocou a mão no ombro dele. Se fosse fácil, qualquer um mudava de vida. Mas não é. E é aí que tá o valor. Não adianta tentar apagar o passado. Mas você pode escrever o que vem depois. Robinho, com lágrimas escorrendo, finalmente desabafou. Eu destruí a vida de uma pessoa, cara. Como é que eu vou me olhar no espelho de novo? Como é que eu vou olhar para os meus filhos? Ronaldinho, com a voz embargada, respondeu. Não tem resposta fácil e nem desculpa que apague o que aconteceu. Mas tem um caminho. Você pode passar o resto da vida tentando se esconder ou pode passar tentando ser alguém melhor do que foi. Houve um silêncio longo, pesado, cheio de significados. E então Ronaldinho fez algo inesperado. Tirou do bolso uma antiga foto amassada. Era dos dois vestindo o uniforme da seleção, sorrindo no vestiário após um jogo. Lembra disso aqui? Perguntou. Robinho olhou. Os olhos se encheram de lágrimas. Isso aí era quando a gente achava que o mundo era só bola e alegria. E talvez ainda possa ser. De outro jeito, com outros propósitos, mas ainda com verdade. O guarda bateu na porta, avisando que o tempo estava acabando. Ronaldinho encarou o amigo uma última vez antes de ir. O que você vai fazer com tudo isso depende só de você. Mas nunca se esqueça, você ainda tem escolha. Sempre tem. Robinho ficou ali, olhando a porta se fechar. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo diferente. Um fio de esperança. Horas após a despedida de Ronaldinho, Robinho ainda estava sentado na sala de visitas, encarando o vazio. O tempo parecia ter parado. Ele não chorava mais, mas algo dentro dele havia se desmanchado. Um muro invisível que carregava há anos começava a rachar. A presença do amigo, suas palavras firmes e sinceras, mexeram com ele mais do que qualquer sentença, manchete ou comentário de rede social. Ao sair da sala, o guarda que o acompanhava não disse nada, apenas caminhava ao lado dele em silêncio respeitoso. Robinho, por sua vez, seguia pensativo, a cabeça baixa, com a foto antiga dos dois apertada nas mãos. Um símbolo de outro tempo, um tempo em que a vida parecia simples e cheia de possibilidades. De volta à cela, os companheiros perceberam que algo havia mudado. O olhar de Robinho já não era o mesmo. Não havia arrogância, nem defesa, nem aquele escudo de quem tenta parecer forte. Havia vulnerabilidade, mas também um início de firmeza, um olhar de quem, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente presente no agora. Naquela noite, ele não pregou os olhos. Em vez disso, ficou escrevendo. Pegou um caderno velho e começou a rabiscar palavras soltas, cartas, pensamentos, ideias. Escreveu para os filhos, com o coração apertado. Escreveu para a mãe, pedindo perdão por ter decepcionado. E escreveu para si mesmo, em forma de diário, como se estivesse abrindo as próprias feridas para, enfim, curá-las. Nos dias seguintes, algo mudou em sua rotina. Robinho passou a procurar a psicóloga do presídio, algo que antes evitava. Também começou a frequentar grupos de leitura e rodas de conversa, não como alguém especial, mas como um entre tantos. Nas conversas, falava pouco no início, preferia ouvir. Mas, com o tempo,
Começou a compartilhar sua história, não como celebridade, mas como homem, como alguém que caiu e que agora queria aprender a levantar. Voltou a treinar, não como antes, agora com propósito. A cada manhã, usava garrafas plásticas como cones e improvisava com bolas feitas de papel amassado e fita adesiva. Os outros presos observavam, alguns com respeito, outros com surpresa. Aos poucos, ele se tornava uma referência, não pelo que havia sido, mas pelo que estava tentando ser ali dentro. Um dia, durante uma das rodas de conversa, um detento recém-chegado, tímido, disse que se inspirava nele, não pelo jogador que brilhou nos gramados, mas pelo homem que estava tentando se reconstruir, mesmo no fundo do poço. Robinho ouviu aquilo em silêncio, com os olhos marejados. Era a primeira vez que alguém o via de forma diferente desde sua condenação. Aquela visita de Ronaldinho, tão simples à primeira vista, havia sido um divisor de águas. Não foi um gesto para as câmeras, nem uma tentativa de limpar a imagem de ninguém. Foi um ato de amizade verdadeira, daquelas que enfrentam o tempo, a vergonha e a dor. Um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe escolha, ainda existe caminho. Robinho sabia que sua história nunca mais seria a mesma. Sabia que carregaria suas marcas para sempre. Mas agora tinha um objetivo: ser um homem melhor do que aquele que entrou ali, não para agradar os outros, mas para poder se olhar no espelho com alguma dignidade. E quem sabe, um dia, ensinar aos seus filhos que errar é humano, mas que se levantar, mesmo depois da queda mais dura, é o que define quem a gente realmente é. Essa história vai além de uma simples visita, vai além do futebol, da fama, dos erros e acertos. Ela fala sobre o que é ser humano, sobre cair, principalmente, sobre o que a gente faz depois da queda. Ronaldinho Gaúcho poderia ter virado as costas, como tantos outros fizeram. Poderia ter protegido sua imagem, evitado a polêmica, fingido que não era com ele. Mas ele escolheu o oposto. Escolheu encarar o passado de frente, entrar num lugar duro, frio, cheio de lembranças difíceis e olhar nos olhos de um amigo que perdeu tudo. Ele foi não para julgar, mas para lembrar. Lembrar quem Robinho foi, lembrar o menino sonhador, o parceiro de seleção, o craque que fez multidões vibrarem. Mas também lembrar que talento não protege ninguém das consequências, que escolhas erradas, mesmo vindas de pessoas que um dia foram ídolos, têm peso e que é justamente por isso que é preciso assumir, refletir e mudar. Robinho errou e paga por isso. Mas naquele encontro, ele teve uma chance rara. Olhar para si mesmo sem filtros, receber a verdade crua de alguém que o amava de verdade, e a partir dali, fazer uma escolha. Ele poderia continuar se escondendo atrás da dor, da raiva, da negação, ou poderia começar a se reconstruir. Ele escolheu recomeçar. Essa história não serve para romantizar erro, nem para criar ídolos inalcançáveis. Serve para mostrar que, mesmo quem caiu muito, ainda pode encontrar um caminho, desde que haja verdade, desde que haja alguém que estenda a mão e, acima de tudo, desde que a pessoa queira mudar. Se essa história te emocionou, te fez refletir ou te lembrou de alguém que também merece uma segunda chance, compartilhe, comente aqui embaixo o que mais te tocou nessa história. Você já foi o Ronaldinho ou o Robinho na vida de alguém? E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. Aqui, a gente conta histórias reais, humanas, intensas, histórias que mostram que, por trás dos craques, também existem corações que erram e que podem, sim, aprender a acertar de novo.